Quem crê que a gente vai terminar no horário hoje? Ainda bem que ninguém crê. Aleluia. Eu vou correr, irmão. Abra sua Bíblia comigo em Malaquias, capítulo 1 e o verso 6. Livro do profeta Malaquias, o último livro do Velho Testamento antes de Mateus. Abre rapidão aí. Podemos ler? Malaquias 1,6, acompanha no telão aí. O Senhor dos Exércitos diz aos sacerdotes: o filho honra seu pai, e o servo respeita o seu senhor. Se eu sou pai e seu senhor, onde estão a honra e o respeito que eu mereço? Vocês desprezam o meu nome, mas vocês perguntam: de que maneira desprezamos o teu nome? Vocês o desprezam oferecendo sacrifícios contaminados sobre o meu altar. E vocês me perguntam: de que maneira contaminamos os sacrifícios? Vocês os contaminam dizendo que a mesa do Senhor não merece respeito. Acaso não é errado sacrificarem animais cegos? Não é errado oferecerem animais aleijados e doentes? Apresentem ofertas como essas ao seu governador e vejam se ele ficará satisfeito e se agradará de vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Vão em frente, supliquem a Deus que tenha compaixão de vocês. Mas por que ele atenderia, uma vez que vocês apresentam esse tipo de oferta, diz o Senhor dos Exércitos. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, essa é a tua palavra nessa noite, fala conosco. Traz discernimento ao nosso espírito, Pai. Ministra o nosso coração. Faz a tua vontade, aquilo que o Senhor deseja no nosso meio. Mas fala conosco, não nos deixe sair daqui sem a tua porção, sem a tua presença, sem o entendimento da tua palavra nessa noite. Em teu nome nós agradecemos. Amém. Eu quero falar sobre uma coisa hoje. Na verdade, Deus vem falando sobre isso comigo desde 2020. Quando começou a pandemia, eu aproveitei que tinha mais tempo e comecei a fazer uns estudos e estava lendo algumas coisas sobre a cultura da honra. É sobre isso que eu quero falar nessa noite. A cultura da honra. E aqui, pode ficar tranquilo que eu falei de Malaquias, mas não é dízimo nem oferta, pode ficar tranquilo. Que fala em Malaquias, o povo até treme. Mas, baseado naquilo que o Vitor falou na abertura, sobre arrependimento, sobre como se relacionar com Deus, ao invés de acusar o seu irmão, usar a Bíblia para você e não para o outro. Olhar para o nosso rabo, ao invés de olhar para o rabo do outro. E baseado no que o Mateus falou, na oferta e nos dízimos, eu vejo que Deus encaixou a mensagem todinha. E aqui Deus está falando, é Velho Testamento, mas Deus está falando assim, olha o que ele diz aqui, no versículo 6. O filho honra seu pai, e o servo respeita o seu senhor. Se eu sou pai e senhor, aonde estão a honra e o respeito que eu mereço? Aqui o contexto é que o povo de Israel estava levando ofertas para Deus pelos pecados, porque naquela época eles levavam ofertas de animais, para que o sangue do animal cobrisse o pecado daquela pessoa que estava ofertando o animal no altar. E Deus estava falando assim, olha, vocês estão me entregando animal cego, coxo, aleijado, vocês estão entregando para mim o que não presta para vocês. É por isso que vocês estão entregando. E isso não é honra. Cadê a honra que eu mereço? É como se a gente desprezasse o Senhor com o nosso dinheiro, com o nosso tempo. É como se a gente separasse o pior tempo para dar para Deus. E muitas vezes a gente faz isso, irmão. A gente gasta horas e horas num shopping, olhando para um smartphone, fazendo coisas,
E a gente não gasta tempo com Deus. E depois a gente fala para Deus, olha Senhor, me desculpe, eu não tenho tempo. Isso em todos os sentidos. Às vezes a gente vem para o culto, chega o momento da oferta, é aquilo que o Mateus falou. A gente é capaz de parcelar uma coisa que a gente quer, e aí a gente pega aquela nota de R$2 rasgada e coloca no gasofilácio. Irmão, eu não estou falando do valor. Porque a Bíblia diz que uma viúva deu uma moeda e era tudo que ela tinha. E ela deu de coração e foi a melhor oferta daquela noite. Não tem a ver com quantidade, tem a ver com o seu coração. Às vezes a gente despreza Deus com as nossas atitudes. E uma vez eu aprendi que a moeda do reino de Deus é o sangue. A moeda do reino espiritual é o sangue. Era o sangue de animais, depois foi o sangue de Cristo. Esta é a moeda do reino, mas a linguagem do reino, o idioma do reino é a honra. Porque o Senhor está falando assim, o filho honra o pai, e o servo honra o seu senhor. E se eu sou pai e senhor, eu sou as duas coisas. Por que vocês me entregam o pior? Por que vocês me dão o pior tempo, a pior oferta? Por que vocês contaminam a minha mesa? Como se ele fosse desprezível. E o Senhor começou a ministrar no meu coração, hoje à tarde, a maneira como a gente está se relacionando com Deus. Porque, irmão, as coisas estão tão aceleradas, o mundo está tão globalizado, as coisas estão tão rápidas, que tem hora a gente faz as coisas no automático. A gente vem para um culto desse, o culto é para quem? É para Deus. Então a gente vem aqui oferecer incenso para Ele, que são as nossas orações, o nosso coração, a nossa oferta, o nosso louvor. Só que às vezes a gente está tão no automático, irmão, que a gente vem de qualquer jeito. A gente não tem mais expectativa no que Deus vai fazer, não tem mais expectativa na palavra, a gente não tem mais sede e fome. A gente canta, eu ainda tenho fome, pode vir queimar. E se ele vier como veio lá na capela da Asbury, lá nos Estados Unidos? Quinta-feira passada a gente teve uma experiência muito louca aqui, né? Acabou o culto, irmão, e a galera foi embora, e a gente estava comendo. E aí o Juan pegou o violão, sentou ali, sentou uma galera em volta dele e ficou. Eu contei isso aqui na quinta passada, acho. Foi na quinta passada? Então acho que eu contei no domingo. Mas eu quero ser repetitivo. Eu quero frisar isso. Ficou uma rodinha aqui, ó, tocando violão, conversando de boa. E eu estava lá no fundo, comendo meu pãozinho, conversando com a Thaís. Aí a Thaís foi embora. E a minha esposa falou assim, amor, vamos embora que amanhã a gente tem que levantar cedo. Eu falei, vamos. Aí o anjo chamado Aline chamou ela para conversar. Falei assim, viu, eu preciso falar um negócio com você. Daí eu falei assim, bom, eu tenho 15 minutos pelo menos. Aí eu cheguei para ela e falei, me dá 15 minutinhos que eu vou com a galera ali. Irmão, quando eu cheguei aqui perto do altar, tinha uma presença tão grande. E não era nada estrondoso, não tinha ninguém gritando, que nem a gente costuma fazer. Estava bem suave, mas tinha um peso de glória. Tinha uma presença, tinha uma doçura, tinha uma paz. O Mateus estava caído aqui, chorando de soluçar. Aí eu fui, orei com ele, falei, eu preciso ficar mais um pouquinho. Aí subi no altar, sentei aqui, irmão. Sei que já minha esposa fez assim, tó a chave, tó seu celular, eu estou indo embora. Lógico, tem que ter alguém prudente nessas horas. E eu fiquei, irmão, e a gente ficou queimando aqui até 00:40. Aí 00:40 eu falei assim, eu preciso ir embora, que senão eu vou virar aqui. Fui embora. Dei a chave para o Mateus e falei, se vira. Sei que você saiu daqui mais de 2:30 da manhã. Irmão, é um tempo. Eu falei isso no domingo, a gente quer passar a eternidade com Jesus, mas não quer ter tempo com Ele agora. A gente não quer gastar tempo de relacionamento com Ele agora. Então para que eu vou ficar a eternidade com Ele se eu não tenho tempo para Ele agora? Se Ele não é importante para mim agora? A Bíblia diz que o reino dos céus é comparado a um homem que achou um tesouro no campo, vendeu tudo que tinha para comprar aquele campo. Ele vendeu tudo que ele tinha, porque aquele campo era importante.
E a gente coloca tantas coisas na frente de Jesus, irmão, quando a gente vê, Jesus está em último lugar. E a gente fala que o ama, a gente fala que o adora, a gente fala que quer servir Ele. Mas sabe o que a gente quer servir? O que Mateus falou aqui, as nossas vontades. A gente quer o que é conveniente para nós. Eu quero ir na igreja quando eu quero. E aí, se o culto demorar mais de 2 horas, eu vou falar com o pastor no final do culto. Sorte que eu estou cheio de segurança hoje aqui. Vem falar comigo. Não é, Rhodes? Irmão, a gente precisa gastar tempo com Deus. A gente precisa se envolver num relacionamento com Ele. E um relacionamento de honra. Porque quem ama, honra. Tanto é que o primeiro mandamento com promessa na Bíblia é: honra o teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra. Está falando de honra, é uma cultura de honra. É honrar quem está acima de você, é honrar o seu chefe. Deus se relacionava por honra com Adão. E hoje eu estava meditando à tarde e eu consegui entender. Porque eu ficava naquela, eu falei assim, gente, se Deus não queria que ele tocasse na bendita da árvore, por que ele não colocou uma barreira? Por que ele não colocou um muro em volta da árvore? Para que Adão e Eva não pecassem? Por que ele não colocou algum impedimento? Por que ele deixou tudo livre? É porque Deus se relaciona por honra. E honra não é obrigação. Honra é algo que você entrega. Porque se Deus colocasse uma barreira... meu Deus. Se Deus colocasse uma barreira, Ele estava impedindo que aquilo acontecesse. Mas Deus resolveu sair de cena. E eu fui estudar os princípios da honra, irmão. E a honra, ela pode ser feita na presença. Por exemplo, eu posso honrar o Juan aqui na frente de todos. Falar, olha, ele toca muito, é um menino ungido, abençoado, careca. Está crescendo o cabelo. E barbudo, olha lá, barbudo, profetiza. Eu posso honrá-lo publicamente. Mas a maior honra é você honrar a pessoa quando ela não está. Porque eu posso estar fazendo uma média com ele. Mas quando ele não está, aí é o ponto alto da honra. Irmão, Deus ele fez isso. Aí você vai falar assim, mas pastor, Deus é onipresente, como que não vai honrar Ele na presença? Se Ele está presente em todos os lugares, como que eu vou honrar a Deus longe da presença dEle? É por isso que Ele se fez invisível. Para a gente ter oportunidade de honrar Ele quando a gente acha que Ele não está por perto. Já que Ele está sempre por perto, Ele se fez invisível, para que a gente pudesse honrá-lo. Por isso que Ele se relacionou assim com Adão. Por isso que Ele não colocou nenhum impedimento. É por isso, irmão, que Deus não coloca impedimento para a gente pecar. Hoje eu entendi um pouco melhor o livre-arbítrio. Por isso que Deus nos deixa à vontade, porque Deus se relaciona por honra. E honra não é uma obrigação, honra é algo que você entrega a quem merece. Por isso que Deus não vai te impedir de pecar. Tem hora que a gente dá vontade. Eu já falei para Deus, Deus, não me deixa pecar. Faz alguma coisa para que eu não peque, mas não. Ele quer que eu deseje não pecar. Ele quer que eu suporte. Ele quer que eu me separe e entregue a Ele por honra. E qual é o nosso maior exemplo? Jesus. Abra sua Bíblia comigo, Evangelho de João, capítulo 8, e o verso 48. Vou até abrir.
Evangelho de João 8, versículo 48. Vamos ler um pouquinho antes? Versículo 45. Portanto, quando eu digo a verdade, é natural que não creiam em mim. Qual de vocês pode me acusar de pecado? E uma vez que lhes digo a verdade, por que não creem em mim? Quem pertence a Deus ouve as palavras de Deus, mas vocês não ouvem, pois não pertencem a Deus. Aí viraram para ele e falaram: samaritano endemoniado. Responderam-lhe os líderes judeus: não temos dito desde o início que está possuído por demônio? Não tenho em mim demônio algum, disse Jesus. Pelo contrário, honro meu Pai, e vocês me desonram. Você viu qual foi a resposta de Jesus, irmão? Chamaram ele de endemoniado, ele podia ter falado qualquer coisa. Ele falou: não estou, pois eu honro o meu Pai. Ele estava mostrando o tipo de relacionamento que ele tinha com Deus, que ele não pecava por causa da honra. Ele falou assim: mas vocês me desonram. Então, irmão, se não ter pecado, quer ver? Eu vou continuar o texto para você entender mais um pouquinho. Versículo 49, não tenho em mim demônio algum, pelo contrário, honro meu Pai, e vocês me desonram. Versículo 50, eu não procuro minha própria glória, há quem procure para mim, e Ele é o juiz. Eu lhes digo a verdade, quem obedecer ao meu ensino, jamais morrerá. Sabe o que Deus estava falando? Ali ele estava falando sobre ensino, só que ele mostrou que a honra era mais importante do que a obediência, porque muitas vezes a gente obedece, mas obedece obrigado. Eu posso falar para você aqui, todo mundo fica em pé, e talvez você possa ficar em pé, mas de repente dentro de você falar: ai, que cara chato, queria ficar sentado. Entende? A obediência ela é assim, mas a honra não. A honra é algo que eu entrego gratuito. E quando perguntaram se ele tinha demônio, ele falou: não, eu honro meu Pai. O que ele estava falando? Que quem honra o Pai não tem laços com o demônio. E agora pega o contrário, quem desonra a Deus. Pegou? No seu espírito, por que a gente tem que se relacionar por honra? E honra é algo que eu decido entregar. Porque se eu exigir honra, se eu falar: Mateus, você tem que me honrar, você tem que falar para mim das pessoas, você tem que falar bem para mim das pessoas, você tem que falar bem de mim para as pessoas, isso não é honra. Isso é opressão. Honra é quando ele resolve fazer sem eu falar. Entendeu a maneira que a gente tem que se relacionar com Jesus? Você entendeu porque ele não põe barreiras para você pecar? Por que ele não foi lá cercar a árvore do conhecimento do bem e do mal? Irmão, você já parou para pensar? Se Deus, ele vinha ter comunhão com Adão e Eva, toda tarde no jardim vinha ter comunhão com eles. Você acha que ele não podia ter chegado e falar assim: Adão, Satanás está disfarçado aí de uma serpente, cara. Toma cuidado, viu? Que ele vai trocar ideia com a sua mulher, vai colocar umas caraminholas na cabeça dela e pode te dar problema, irmão. Ele podia ter feito isso, sim ou não? Ele tinha relacionamento. Mas o que eu falei? Que o ponto mais alto da honra é o quê? É honrar quando a pessoa não está presente. Por isso que ele não avisou da presença de Satanás. Porque ele queria que Adão honrasse. Aí vou voltar naquela, né? Você vai falar: pastor, mas ele é onipresente. Mas ele se tornou invisível, para que a gente pudesse honrá-lo. E Adão teve a oportunidade de honrá-lo. De falar: não, cara, ó, eu não vou, você comeu disso daí? Vamos esperar o pai, na hora que ele aparecer aí, a gente vai trocar uma ideia com ele. E vai acertar a situação. Eu não vou fazer isso, eu vou honrar, porque ele disse para mim que certamente quando eu comesse desse fruto eu ia morrer. E Satanás vem sempre com a mesma historinha para nós, é por isso que a gente cai. E você sabe o que é pior? A gente não discerne as coisas. Porque Deus falou assim: olha, no dia que você comer desse fruto, você vai morrer, cara. Aí o cara come. Ele morreu?
Ele não teve a morte física. Ele falou assim, pô, tá tudo ok. Ufa, me livrei. É o que a gente faz quando a gente peca. Pecamos, não deu nada. Adulterei, mas não deu nada. Eu estava vendo pornografia, mas não deu nada. Eu usei droga, mas não deu nada. Eu menti para o meu irmão, trapaceei, dei calote. Falei mal, mas não deu nada. Eu estou vivinho. Só que o seu espírito lembra de Juízes capítulo 16? E Sansão disse que ele, mais uma vez eu vou me safar como das outras vezes, mas não sabia que o espírito já havia se retirado dele. A gente vai brincando com Deus. Eu estava conversando com o Mateus antes do culto. Até quanto é a paciência do Senhor? Parece que com uns ele tem mais, parece que com outros ele tem menos. A gente fica olhando e fala assim, Senhor, parece que é meio injusta a situação. A gente não sabe como Deus trabalha, irmão. E eu não vou testar a paciência dele, eu já testei demais. Aliás, acho que eu testo todo dia. Então, ou a gente se relaciona com Ele por honra, e entrega a Ele, por amor, a nossa vida, a nossa oferta, o nosso devocional, as áreas da nossa vida que estão turvas. Tem áreas das nossas vidas, irmãos, que a gente nunca abriu para Jesus. Quem que falou de confessar pecado? Foi você, Vitão. É que é meio perigoso a gente escandalizar, né? Mas dá vontade de cada um pegar o microfone e confessar o pecado. Falar, próximo. E a gente confessar os pecados, irmãos. Porque a Bíblia diz, confessai as vossas culpas uns aos outros para serem sarados. Que perdoado a gente já foi pelo sangue. Deus quer que a gente seja sarado. E só é sarado quem leva um relacionamento por honra. Porque imagina, irmão, servir a Deus por obrigação. Irmão, tem dia que a gente está só o pó. Eu mesmo já falei, teve dia que eu cheguei aqui e falei para os meninos, gente, se eu pudesse eu não pregava hoje. Eu estou só o pó, ora por mim. Estou um regaço. E aí chega o momento do louvor, Deus renova. E eu falo, ainda bem que eu vim. Estou saindo voando. É assim que Deus faz e não tem problema nisso. Agora imagina eu levar uma vida servindo a Deus por obrigação. Irmão, eu não sirvo a Deus por medo de ir para o inferno. Eu sirvo a Deus porque eu amo Ele e quero passar a minha eternidade com Ele. Entende? Isso é se relacionar por honra. Por isso que Jesus, quando foi questionado, falou assim, você está cheio de demônio, cara. Ele falou, não, eu honro o meu Pai. Por que ele falou isso? Ele podia ter falado tanta coisa. Ele falou assim, eu honro o meu Pai. Eu não estou procurando glória para mim. Eu vim aqui para fazer a vontade dEle, para se submeter ao que Ele quer. E eu faço isso por honra. Irmão, quando a gente aprender a se relacionar com Deus por honra e não por barganha, não porque eu preciso melhorar meu casamento, não porque eu preciso trocar de carro, não porque eu estou precisando de uma casa, não porque eu preciso que Deus me cure de uma enfermidade, e não tem problema nenhum nisso, irmão. Nós vamos orar por cura. Olha o que Deus fez na vida da prima da Jess. Não tem problema você se achegar na igreja. Irmão, eu fui para a igreja, eu estava moído em todas as áreas da minha vida. Eu só fui para Deus porque Deus me arrebentou. Desviado do evangelho. Qualquer dia eu vou contar meu testemunho inteiro aqui. Vou pegar umas 5, 6 horas. Brincadeira, estou terminando. Irmão, eu fui para Cristo, Cristo teve que me moer. Porque eu estava desviado e hoje eu glorifico por tudo que Ele fez. Porque se Ele não tivesse feito aquilo, talvez eu não estivesse aqui hoje. Então Deus sabe o que faz, Ele sabe como trabalha com a gente. Só que eu cheguei na igreja precisando que Ele consertasse minha vida financeira, minha vida sentimental, minha vida familiar, minha vida isso, minha vida aquilo. Eu cheguei um caco. E eu estava buscando essas coisas. Eu estava buscando o que as mãos do Senhor podiam me dar. E não é errado você chegar na igreja, você vir para Cristo porque, olha, seu casamento está ruim, porque, enfim, não é errado. O problema é você permanecer na igreja por esses motivos. Porque daí você se torna fútil. Você não está se relacionando com o seu pai por honra, você está se relacionando por barganha. Sabe uma coisa que eu amo na vida de Moisés? Eu ia pregar isso hoje, Deus mudou a palavra agora à tarde.
Uma das coisas que eu mais amo na vida de Moisés é que o que atraiu ele foi a presença. A sarça queimava e não se consumia, foi uma curiosidade, ele foi, viu a presença de Deus queimando, e ele amou aquilo ali, e chegou lá na frente, quando ele já estava com o povo, ele falou assim: se a tua presença não for conosco, não nos deixa subir daqui, porque ele era apaixonado pela presença. O que te atrai, irmão? O que te atrai para Cristo? São apenas resolver os seus problemas? Ele é um mágico para você? Ele é um gerente de banco para você? Quem Ele é para você? Quem Jesus é para você? O que você veio buscar nessa noite? Quem Ele é para você? Teve uma hora que Ele perguntou para os discípulos lá: quem que o povo fala que eu sou? Olha, uns falam que o Senhor é profeta, outros falam que o Senhor é João Batista, outros falam que é isso, que é aquilo. Daí ele fala assim: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Eu quero saber a opinião de vocês que estão caminhando comigo. E aí Pedro recebe aquela revelação do alto e fala assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Uau! É por isso que nós nos relacionamos com Ele, por honra, irmão. Porque se eu for buscar as coisas dessa terra, Ele vai me dar, mas vai passar, vai ficar tudo aqui. Ele vai consertar seu casamento, mas lá não vai ter casamento. Lá o único casamento que vai ter vai ser com Ele. Ele vai te dar o carro, mas você vai largar o carro aqui. Ele vai prosperar a sua empresa, mas sua empresa vai ficar aqui. Ele vai levantar o seu ministério, o seu chamado, mas vai ficar tudo aqui, porque a unção é para a terra. Quando Elias subiu, a capa caiu, porque a unção é para a terra, não é para o céu. Porque lá quem brilha é só um. Aliás, aqui quem brilha é só um. Entende? O que é a cultura da honra? O que é se relacionar com Deus por honra? Não é pelo que Ele pode fazer para meu irmão, Ele pode fazer qualquer coisa. Nós vimos aqui um testemunho que Deus praticamente ressuscitou uma pessoa. Deus abriu uma porta de emprego para outra, para duas. Você vai andar armada? Ai, Jesus, cuida dela, Pai. Está entendendo? Se relacionar por honra não é barganha, é entregar porque eu amo, porque eu respeito. Foi isso que ele disse lá em Malaquias: se eu sou pai, e se eu sou servo, por que vocês não me respeitam? Por que vocês dão o pior para mim? E é por isso que continua, e quando chega no capítulo 3, ele vai falar sobre os dízimos. Irmãos, eu não vou falar de dízimo aqui, o Mateus já falou. Mas enquanto a gente achar que dízimo é uma lei, é uma obrigação, dízimo é um princípio de honra. E eu quero terminar com a frase que Jesus terminou. João 8, 49. Não tem em mim demônio algum, pelo contrário, honro meu Pai. Esse era o relacionamento, é o relacionamento que Jesus tem com o Pai. Esse é o relacionamento que Deus espera de nós. Não quer contaminar mais a mesa do Senhor? Entregando qualquer coisa para Ele? Entregando o seu pior tempo, sua pior oração? Irmão, meu sogro não veio hoje, né? Sabe uma coisa que eu admiro no meu sogro? E isso aí eu herdei dele. Toda roupa nova que ele ganha, toda. Você pode dar uma camisa para ele. Se ele tiver um casamento para ir no sábado e um culto de ceia para ir no domingo, ele vem no domingo. Ele só usa a roupa depois que ele vier na igreja. Ele põe a melhor camisa. Ele é o padrão dos fiéis. Coloca por dentro assim. Cintinho. Ele fala assim: o melhor é para Deus. Entende? Não tem a ver com quantidade, irmão. Tem a ver com o coração. Se quando você for colocar sua oferta, você tiver R$1, mas você estiver dando com alegria, com generosidade, falando: Deus, multiplica no teu reino, eu quero que as pessoas sejam alcançadas, eu quero que a igreja fique aberta, eu quero que a palavra de Deus seja pregada no mundo, não interessa o valor, quando você coloca com alegria, o Senhor multiplica. Irmão, você já reparou? Jesus, algum milagre, Ele pediu para multiplicar alguma coisa? Você viu Ele falando assim: Pai,
multiplica esses pães agora, porque tem 5.000 pessoas aqui, e eu só tenho 5 pães. Então o Senhor multiplica. Jesus fazia isso? Você viu Jesus pedindo para multiplicar alguma coisa na Bíblia? Sim ou não? Não. O que ele fazia? Pai, eu te dou graças, porque a gratidão é um princípio de honra. A gratidão é um princípio de honra. Quando eu começo a agradecer pelas coisas que eu tenho na minha vida, Deus começa a multiplicar. Você já reparou que às vezes você recebe o seu salário e você fala assim, vai dar ruim. Só que daí você dá graça. Você fala, Senhor, obrigado. Obrigado. O trampo está ruim, mas pelo menos eu estou trabalhando. Glória a Deus por esse serviço, por essa porta que o Senhor abriu. E tal. E a coisa acontece. Mas começa a reclamar para você ver. Queima o chuveiro, fura o pneu. Sim ou não? Quanto mais você reclama, o trem fica pior, irmão. Então não reclama, dá graça. Jesus ensinou assim, ele nunca pediu para multiplicar. Ele agradecia. E gratidão é um princípio de honra. E quando a gente agradece, a coisa multiplica. Que a gente possa se relacionar com Ele por honra. Que cada vez que você vier nesse lugar, hoje está cheio, irmão. Hoje tem um monte de visitante, hoje vem uma galera bonita. Eu achei até que era o colegial. Na minha época eu chamava colegial, não sei, agora é ensino médio, né? Falei, nossa, me sentindo colegial. Veio meu amigo Alex, que saudade, Alex. Que presente que você me deu, mano. Daí eu falei assim, cara, olha o que Deus faz. Vamos nos relacionar com Ele por honra. Eu sei que a gente precisa de um monte de coisa, irmão. Se eu falar assim, vem aqui na frente quem precisa de uma porta, vai ter uma galera. Vem aqui na frente quem precisa de uma cura, vai ter uma galera. Tudo bem, mas vamos se relacionar com Ele por honra. Fique em pé, vamos orar por isso nessa noite. E aí sabe o que Deus fez eu me lembrar? Tantas vezes que eu me relacionei com Ele, sabe, meio que por terceiros. Alguém que sabia um pouco mais que mim falava que eu, faz isso. E eu fazia. Eu nunca perguntei, falei, Jesus, o que o Senhor quer que eu faça? De que maneira o Senhor quer que eu te adore? O que o Senhor quer que eu entregue? O que é importante? Porque, irmão, às vezes o que é que nem jejum, aquilo que é sacro. Eu estou de jejum de pizza há 43 anos. Mas é que eu não como pizza. Entende? Você acha que Deus vai pedir para mim, olha, fica de jejum de pizza? Nunca, eu não como. Agora pega alguém que ama pizza e fala para o cara ficar sem. Entende? Muitas vezes o que Deus vai pedir de mim, Ele não vai pedir de você, irmão. A gente precisa adequar. E a gente só entende se a gente entrar na cultura da honra. Se a gente começar a honrar a Deus com tudo que a gente tem, com tudo que a gente é. Se Ele fizer parte importante da nossa vida, eu vou dar um passo, eu consulto Ele, porque Ele é meu pai, é importante, eu quero que Ele saiba. Como que eu vou casar e não vou convidar o meu pai? Eu escolho noivo, aí depois eu vou chamar ele. Não, ele é meu pai. Eu falo, Senhor, o que o Senhor acha? Hã? É bonita. Eu fiz isso, estou com a minha lindona lá, cadê ela? Sumiu? Olha lá, aquela loira linda. Deus ainda faz milagres, viu? Deus faz milagre, irmão. É só orar. Coloca Deus na sua vida, na sua empresa, nos seus negócios, nos seus relacionamentos interpessoais, na sua família. Enfia Deus em tudo, Ele gosta, irmão. Age com honra. Fala, pai, eu quero, o que o Senhor acha disso? Eu estou a fim de fazer essa faculdade aqui, ó. O que o Senhor acha? É isso que o Senhor tem para mim? Pai, eu estou a fim de cantar no louvor. É isso que o Senhor tem para mim? De repente ele vai falar, filho, eu tenho uma outra coisa, hein, porque sua voz não é lá, aquela. Eu tenho outra coisa para você. Né? Mas Deus está louco para participar da sua vida. O problema é que a gente não honra Ele. A gente fica que nem o povo de Malaquias, perguntando, mas aonde te desonramos, Senhor? Ele fala assim, quando vocês me oferecem o pior, é assim que vocês me honram. Vamos fechar os nossos olhos, querido Jesus. Pelo Teu Espírito nessa noite, debaixo dessa palavra, Senhor, nós clamamos a Ti. Nos ensina a ter uma cultura de honra.
Não de te honrar só publicamente, Senhor, quando está com o microfone na mão, ou quando está com a oportunidade. Não, Deus. Mas que em todo tempo a gente possa te honrar no secreto, quando a gente estiver no nosso quarto. Que a gente possa entregar, Senhor, a nossa adoração, quando ninguém estiver vendo. Que a gente possa entregar, Senhor, os nossos problemas a Ti, as nossas ansiedades, porque o Senhor tem cuidado de nós. Que a gente possa se relacionar com o Senhor, com o princípio da honra, com o princípio da gratidão, te buscando não somente por aquilo que o Senhor pode fazer, mas muito mais por aquilo que o Senhor é. E o Senhor é o nosso Pai, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Criador, o socorro bem presente na hora da angústia. Tu és a pedra angular, Tu és o justo juiz, Tu és o amigo das horas incertas, Tu és aquele que não nos abandona, Tu és aquele que fica conosco até o fim, mesmo quando tudo está escuro e sem direção. O Senhor é aquele que permanece quando todos vão embora. O Senhor é aquele que se manifesta com amor quando todos apontam o dedo. O Senhor é aquele que colhe toda lágrima, que colhe toda oração. Tu és o mesmo que morreu na cruz, que foi capaz de entregar a própria vida. Tu continuas o mesmo humilde, que pega uma bacia, uma toalha e vem lavar os nossos pés. Mesmo a gente sendo maldoso, mesmo a gente sendo infiel, o Senhor continua fiel, porque não pode negar a si mesmo. Ah, Espírito Santo, nos ajuda, Senhor, a viver numa cultura de honra, numa cultura de respeito, numa cultura de entrega, numa cultura de amor, numa cultura de santidade, onde nós desejamos não fazer as coisas porque queremos te honrar, onde a minha vontade é suprimida pela sua glória, onde a tua presença é mais importante do que qualquer presente. Onde esse relacionamento que Jesus restaurou, ele é pleno, onde há uma comunhão entre seres tão pecadores como nós e alguém tão santo como tu, onde o Senhor vem na viração do dia, como vinha no Éden, perguntar como foi o nosso dia, como está o nosso coração. Eu creio, Jesus, eu creio que o Senhor está restaurando essas coisas nesses dias. Eu creio que nós não somos órfãos, não importa quem tenha sido nosso pai biológico aqui na terra e o que ele tenha feito, se ele tenha sido bom ou mal, mas nós temos um Pai que não desampara em tempo nenhum. A palavra do Senhor diz: Tu és bom em todo tempo, e em todo tempo o Senhor é bom. Irmão, fecha os seus olhos, faz uma oração sincera com Deus aí no lugar que você está. Fala: Jesus, eu quero viver a cultura da honra. Fala para Ele, não é para mim não. Fica à vontade, o seu Pai está aqui, fala com Ele. Fala com Ele, fala assim: Jesus, eu desejo isso, eu não consigo hoje viver isso, mas o meu coração anseia por isso. Eu entendi isso nessa noite e eu quero viver isso. Thank you.